e logo me veio na cabeça um menino dizendo que tinha algo ali embaixo. Me bateu o desespero. No meio de um monte de vozes dando ideias de como prosseguir, eu fui olhando para trás lentamente, com muito medo do que veria, mas era pior do que eu imaginava. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer quando passava alguns dias na casa do meu primo, era ir com ele e amigos até um lugar que chamávamos de Areal. Esse lugar ficava próximo, e às vezes, virávamos a noite por lá, conversando, nos jogando nos montes de areia, e às vezes uma brincadeira mais perigosa, como foi o caso dessa experiência. Em uma parte desse lugar, tinha uma área grande com muitos muros que se ligavam, e resolvemos fazer um pique-pega, onde só valia correr em cima desses muros, mas nem ligávamos pro quão perigoso era isso, só queríamos nos divertir. Bom, para falar a verdade, o nosso problema não foi o perigo de correr ali dessa maneira, mas sim outro. E algo que eu nunca imaginei que veria. Nesse areal, praticamente não tinha iluminação, além da lua, e também a luz de um dos postes mais próximos que normalmente não funcionava. Descrevendo o lugar, era uma área grande, além da parte com os muros já citada, tinha uma outra parte com vários montes de terra e areia, e naquela hora da noite, ficavam também os caminhões e tratores parados sem nenhum tipo de organização, o que não era ruim, pois quando inventávamos de fazer algum pique-esconde por lá, era melhor para se esconder. Voltando ao dia, ficamos em cima dos tais muros, correndo de um lado para o outro, sem prestar atenção no que tinha entre os vãos, e também sem prestar atenção em como o ambiente estava mudando. Depois de algum tempo na brincadeira, paramos para descansar, e ficamos sentados lá em cima mesmo, conversando. Acredito que estávamos em 7 pessoas, e enquanto falávamos sobre algum assunto aleatório, o menino que estava na ponta, até um pouco afastado, deu um grito, perguntando o que foi aquilo, olhando para baixo, com cara de assustado. Fizemos um silêncio, direcionando os olhares todos para ele. Assim como eu, ninguém estava entendendo aquela feição de medo, e nos aproximamos para checar. Ele disse para a gente prestar atenção entre os muros. Um de nós questionou que estava muito escuro, deve ter sido só alguma impressão, mas aparentemente, ele estava certo de que viu algo. Nos levantamos e começamos a caminhar, olhando para baixo e tentando identificar o que era. Não tínhamos lanternas ou algo para iluminar, então estava difícil. Vale dizer que esses muros onde estávamos, fazia parecer como se fosse um labirinto, formavam corredores estreitos e sem saída em alguns. Olhamos bastante, mas não achamos nada, então depois de algum tempo, voltamos à brincadeira. Enquanto corríamos de um lado para o outro, um dos garotos acabou pisando errado, e caiu lá embaixo, mas não se machucou tanto, pois como era estreito, foi se segurando nas paredes enquanto ia descendo. Porém, ele ralou bastante os braços e acabou pisando de mau jeito na hora da queda, e ficou com bastante dor no tornozelo. Eu e mais um, descemos para ajudar, mas era bem difícil a movimentação por conta do espaço. Enquanto estávamos planejando a melhor maneira de subir, eu senti um grande arrepio na espinha, foi tão forte que eu cheguei a tremer, e logo me veio na cabeça, um menino dizendo que tinha algo ali embaixo. Me bateu o desespero. No meio de um monte de vozes dando ideias de como prosseguir, eu fui olhando para trás lentamente, com muito medo do que veria, mas era pior do que eu imaginava. Assim que me virei, olhei para o fim daquele corredor estreito, e vi uma movimentação no meio do escuro, algo vindo lentamente, até se tornar visível. Me voltei para os dois que estavam lá embaixo comigo, apressado e sem explicar muito, apenas dizendo que tínhamos que sair o mais rápido possível. Eles perceberam o meu tom desesperado, aquilo estava se aproximando, e ainda não havíamos decidido como ajudar o garoto que estava machucado, a dor no tornozelo dele estava atrapalhando muito. Em um pensamento rápido, ajoelhei no chão, falei para ele dar um jeito de subir com o pé bom no meu ombro, e comecei a gritar para puxarem lá de cima. Deu certo, mas no momento que me levantei e olhei para trás, me deparei com aquele ser a 2 passos de mim, ainda andando na minha direção, e só consegui reparar naquele rosto, cada vez mais aparente saindo daquela escuridão. O rosto dele me lembrava muito de uma caveira, mas estranhamente, parecia que tinha uma pele queimada, além de ser bem alto. Fazia um barulho estranho, como se estivesse engasgado, e na medida que ele foi chegando perto, esse barulho foi aumentando.
Não daria tempo de escalar de volta ali onde eu estava, então meu primeiro impulso foi já levantar correndo naquele lugar estreito, já empurrando o outro menino que ainda estava lá embaixo comigo. Ele não estava exatamente calmo, mas pareceu não ver o que eu estava vendo, e só correu junto porque eu fui empurrando ele, e provavelmente percebeu o desespero na minha voz. Corremos até depois de uma curva, e assim que olhei para trás, e vi que aquilo não estava vindo, falei para começarmos a escalar o mais rápido possível. Conseguimos sair de lá, estava com o coração acelerado, e felizmente, não aconteceu nada com a gente. O garoto que caiu, só precisou de alguns curativos, e eu ralei um pouco a perna na hora da escalada. Perguntei para o que estava junto comigo se ele não viu nada, não entendi como não estava assustado como eu. Ele me respondeu que estava com alguns arrepios, e estar ali embaixo naquele escuro por si só já dava medo, mas que não viu nada vindo atrás da gente.